A autoria do governo do estado reduz em 88% a área de proteção ambiental do Cantão. A APA abrange 6 unidades de conservação estaduais e federais, como o Parque Nacional do Araguaia. Que prevê a redução de 89% da área de preservação ambiental do Cantão, foi motivo de discussões. Difícil encontrar uma área de ecótono, como é aqui. Transição, cerrado, floresta, tão bem preservado no arco amazônico. É o arco que está sofrendo a maior pressão, né, agrícola. Então é difícil encontrar áreas tão preservadas. E aqui é uma região realmente fantástica para pesquisa, é ótimo, tem tudo que se precisa, preservado ainda. Primeiro a APA, que é a área de proteção ambiental, que é composto de 9 municípios de Piúma, 2 irmãos. E em virtude disso, depois foi criado o Parque Estadual do Cantão. É um parque que na época era com 89 mil hectares, hoje ele chega a quase 95 mil hectares. Eu acho que é uma das maiores APAs do mundo, essa APA da região do Cantão. É uma APA que está com quase 1 milhão e 700 mil hectares. Os países estrangeiros, todos eles se desenvolveram destruindo a natureza. Hoje, essa criação da APA é mais uma questão econômica para os países estrangeiros, porque, de uma certa forma, o mesmo ar que a gente respira aqui hoje é o ar que o Japão, a China, a Inglaterra, outros países vão respirar futuramente. As unidades de conservação são uma das grandes tentativas do poder público de se proteger a biodiversidade, de se entender a questão da manutenção dos serviços ambientais. Então, logicamente que toda a criação de unidade de conservação, o exemplo que você citou, de uma APA, por exemplo, área de proteção ambiental, de um parque, de uma estação ecológica, de uma reserva biológica, tudo isso tem grandes paradigmas a serem quebrados. O parque hoje tem 10 anos, aliás, esse ano completa 11, em julho, completa 11 anos. E o processo de criação, como acho que toda unidade de conservação, ele é meio que traumático, não é um processo ali fácil e nem que não deixa nenhuma ranhura. E aqui não foi diferente, então o parque por um tempo teve um pouco a rejeição da comunidade, justamente pelo processo de criação, que sempre é uma imposição legal, vem com uma lei, e as pessoas não têm o hábito cultural de usar essa área. Eu acredito que na criação da APA, do Cantão, na criação do parque, todos esses problemas que nós citamos agora há pouco também existiram e continuam existindo em alguns casos. Né? Uma vez que aquela região é uma região rica na biodiversidade, uma região de ecótono, ali a gente tem a presença de 3 grandes biomas, que é o Cerrado, a Amazônia, um pouco também de área de transição, que a gente denomina aí como Pantanal. Temos ali cerca de quase 1000 lagos com uma ictiofauna muito rica. Essa história de criação da APA e parque, ela é muito longa e polêmica. O Pium
tem seu potencial turístico no município, mas também tem muitos fatores que não lhe favoreceu no momento. Por exemplo, as estradas, localização, distância de sede, né, até o parque. Lutamos muito por esse asfalto e hoje eu posso confessar para vocês que não tem nenhuma medida concreta de construção desse asfalto. Não, essa história de asfalto já tem uns 2, 3 anos que eles vêm falando, mas só que agora até que eu achei que está conversando mais, né? Porque quando conversa mais, às vezes acontece mais, né? Então, infelizmente, Pium é um negócio interessante, né? Mas o parque ele é todo do município de Pium, ele tem 0% em Casiara. Essa área aqui, a área administrativa é em Casiara, mas legalmente ela não está dentro desse contexto dos 90 mil hectares da unidade, né? E a sede do município é muito longe, então a gente, para ter foco em algumas ações e para ter resultados, a gente optou em trabalhar em termos de cidade só Casiara. E as demais, que Marianópolis, que está no entorno, e Pium, que é o município sede, a gente trabalha alguns assentamentos que estão mais próximos da unidade. Justamente por questão de logística e alcance, né? A sede de Pium, a sede do município, que é a cidade de Pium, está a 200 quilômetros da gente. Mas eu acho que o portal da entrada tinha que ser por Pium. Até porque aqui nós estamos bem na entrada do município e na entrada da APA, na entrada do Cantão, né? Nós estamos com os rios Javaé, a Ilha do Bananal está aqui, o Rio do Coco está aí, enfim. Né? Eu acho que teria que ser por aqui. Isso causou um prejuízo, porque na verdade os visitantes eles estão entrando por lá. Até os próprios fazendeiros do dono de terra fizeram uma reação contrária, porque não estavam também informados do que era, quais são as regras, o que era possível ser feito, o que não era possível ser feito. Isso gerou uma discussão, isso gerou briga. Nós tivemos uma manifestação muito grande aqui no nosso município dos produtores rurais, em decorrência de ser um grande município, e um município que a economia nossa básica é a agricultura e a pecuária. Porque se na área de preservação ambiental, né, a questão da APA, isso já tem várias restrições. A questão do uso do agrotóxico, a questão da derribada. E faltou o quê? Faltou primeiro, na criação do parque, essa questão de discussão com a comunidade. Que, inclusive, com iniciativa de mim e de vários outros companheiros, é que houve essa discussão já depois que o parque foi criado. Então, na época, como os governantes da época optaram por colocar a entrada por Casiara, eu não sei porquê, né? Se foi influência política, de grupos, eu não sei. Um parque que é dentro do município do Pium, e que nós devíamos ter construído a sua sede, toda a sua estrutura aqui do município, e foi construído todo no município de Casiara. E com isso, quem se deu bem, melhor dizendo, lógico que o município de Pium se deu bem, que preservou a questão da natureza, do parque, como tudo que é uma área de preservação permanente, mas a estrutura do parque toda no município de Casiara. Então, naquela época, nós começamos a se aprofundar na questão da APA. E a gente viu que ela foi criada a toque de caixa naquela época. As audiências públicas faltaram, a discussão com a comunidade faltaram. E nós começamos a conversar com os prefeitos da região que compõem a região da APA. E dali nós começamos a fazer um movimento. Como era esse movimento? Nós chamamos o governo, representado pelo Naturatins, para explicar melhor para nós como é que era a APA, porque a APA ficou como um bicho-papão. O DCE, ele juntou com os cursos da universidade para se manifestarem contra a redução da APA do Cantão, que ia ser em 85% da APA, né? Foi uma ação uma lei que se deu pela madrugada. Nós apoiávamos a questão da diminuição da APA justamente por falta dessa informação. E uma pressão muito grande dos próprios fazendeiros, e até com razão, porque eles se viram com as propriedades deles sem poder desmatar, sem poder usar o agrotóxico, e muitos negócios que vinham para Pium em relação à APA acabaram não vindo, justamente por causa dessas restrições. Primeiro nós somos radicalmente contra, depois apresentamos uma proposta de redução. Aí entrou os estudantes, teve aquela reunião lá em Gurupi, em Palmas e tudo, e teve aquela ação. Eles diziam que eu estava fora, né? Eles falavam que eu estava fora. Essa área minha não era dentro da APA, né? Uhum. Aí eu não sei, até hoje eu não sei se ela é dentro da APA ou se não é. Em alguns municípios, né, essa demarcação é mais visível, mais fácil de ser identificada. Devido ter algumas estradas, alguns rios onde faz a fronteira da região da APA. Mas mesmo dentro do município de Pium,
é difícil de ser identificada. Então, o parque ele é um delta que ele recolhe muito desse corpo hídrico que tem nessa região da APA, principalmente da bacia do Rio do Coco. Então, qualquer influência que tiver negativa, principalmente relacionada à área de plantio, né, qualquer influência que tiver e o uso de agrotóxicos e tal nessa área de plantio, pode afetar hoje as águas dentro do parque, porque ele capta essa água que vem de fora, passa por dentro da unidade. Então a APA ela é importante porque ela pode trazer uma série de processos que regulam essas atividades. A mata, ela preserva muito a quantidade de matéria orgânica que chega até o rio. Quando você retira a mata e passa isso para pastagem, ou soja, ou cana, e ainda mais aqui uma região que chove muito e muitas áreas alagadas, toda essa parte de sedimento vai todo para o rio. Então você altera muito a qualidade de água do rio e tem uma alteração significativa também no solo, com toda essa lavagem, que a floresta ela segura essa matéria orgânica no solo, enriquece o solo. Com a retirada dela você lava, então o solo vai empobrecendo ao longo do tempo. O município de Pium, ele chega até aqui, né? E o parque, né? Aqui nós temos, ele é um parceiro importante do processo. Por quê? Porque aqui está, eu costumo dizer o seguinte, que está o corpo no município de Pium e a cabeça no município de Caseara, que é o que é o SERAD, que é o Centro de Recepção e Administração do Parque. Quer dizer, é daqui que saem todas as decisões, é daqui que que fiscaliza, é daqui que implementa as políticas de gestão do parque, é tudo a partir do Centro de Recepção e Administração. As consultas públicas, né, que foram assim extremamente deficientes, baixa presença de pessoal, sem a presença do IBAMA, sem a presença das ONGs e das instituições que aplicaram recursos consideráveis ali. O papel das ONGs, principalmente as ONGs que atuam na área ambiental, é um papel de parceria com o poder público, né? Eu diria que é muito positivo o papel das ONGs que fazem parceria com o poder público, uma vez que essas ONGs trabalham com pesquisas, com uma presença de identificação de problemas e identificação de apontamento de soluções para determinados problemas ambientais em uma determinada área. Deve ser uma lagoa mais bonita desse estado. E essa lagoa, ela está sendo explorada hoje por um grupo. Eu não sei se é uma ONG, eu não sei quem são os proprietários dela, não é mais pelo fazendeiro. Eles conseguiram um documento do fazendeiro passando para esta ONG. O Instituto Ecológico trabalha na região da APA do Cantão, inclusive fornece até subsídios para o órgão ambiental, para que a gente possa ter maior tranquilidade no momento de formular as políticas de gestão ambiental daquelas unidades de conservação. Então eu considero positivo o trabalho das ONGs e considero mais positivo ainda aquilo que resulta desse trabalho. Olha, o Instituto Ecológico, confesso para vocês que não tem sido, é um tema até que eu nem gostaria muito de estar falando, porque o que eu tenho observado e tenho visto, que eles têm captado muitos recursos através desse instituto e esses recursos não estão sendo aplicados de maneira correta dentro do nosso município. Se vocês me perguntarem uma ação de resultados do Instituto Ecológico, eu não sei. Grande parte das pessoas do município de Pium já participaram ou participam de atividades desenvolvidas pelo Instituto Ecológico na área de desenvolvimento e na área de conhecimento da biodiversidade. O retorno se tem, é muito assim discreto, a gente não tem assim aquele retorno que é muito visível. Nós montamos parceria de mudas, até tentamos ajudar com adubo, mudas para colocar da nossa própria cidade. E, enfim, a gente participa dos eventos, nós somos convidados, eu tenho ido praticamente em todos. Esse dia nós recebemos aí um embaixador japonês do Japão,
investe um valor significante, mas que não tem tido um retorno à nossa comunidade. Então eu acho que isso tem que ser revisto também, até pelo Ministério Público Federal, essa questão da aplicação desses recursos, desta ONG, para que ela possa realmente estar atendendo mais a nossa comunidade e estar correspondendo aos recursos recebidos. Eu só sei que são valores altos, eu não sei como eles têm esse poder e essa habilidade de conseguir esses recursos. Mas para dentro do nosso município, ela não tem dado o retorno que a gente espera. Não. O que acontece muitas vezes, que a gente percebe, é das pessoas às vezes confundir o trabalho do Instituto, que é uma ONG, né, que é um instituto para trabalhar desenvolvimento sustentável, trabalhar as questões ambientais, com relação à assistência técnica, ou então para trabalhar como obrigação de desenvolver alguma coisa dentro do município. Então, eles têm um viveiro aqui no município, fornecem alguns empregos para alguém da comunidade e eles estão agora no momento plantando essas árvores nas margens do Rio do Coco, principalmente lá no assentamento Manchete, que fica no município de Marianópolis, de Caseara, né? O Instituto não tem obrigação nenhuma e não deve, né, desenvolver por obrigação nenhuma atividade. Ele simplesmente está lá, ele anuncia a sua atividade e foca na questão da sustentabilidade. Eles estão assim desenvolvendo, mas hoje a Ecológica é uma ONG. Tudo que acontece na região, no município, deveria também o poder público estar participando, estar fiscalizando. Eles ficam assim um pouco à vontade, não têm conhecimento geralmente do que eles fazem. Se eles deveriam prestar informações, eles não prestam e as pessoas não cobram, então a gente fica muito pouco sem saber. Então o Viver ele dá suporte para as atividades do Instituto. Nós trabalhamos com a produção de mudas de espécies nativas. Grande parte dessas mudas são doadas. Só no ano de 2008 foram doadas mais de 150 mil mudas de espécies nativas do Cerrado e foram plantadas em assentamentos rurais no município de Pium mais de 250 mil mudas nativas, todas com registros de doação, fotos de plantio e placas nos assentamentos que existem plantios de espécies nativas na região, visando a recuperação de áreas degradadas. O poder público não pode fazer tudo sozinho. Quando se fala em meio ambiente, o impacto, a ação é local, mas o impacto é global. Então, sem a comunidade, nada funciona. Então, a gente como professor, a gente sempre defende o desenvolvimento autossustentável do nosso município. Porque hoje em dia, a gente vê que todo o desenvolvimento, né, todos os progressos, todas as coisas que se desejam, como a gente diz assim, deseja ter sucesso economicamente hoje, principalmente na região onde existe uma APA, ela tem que ser voltada para um turismo, para uma agricultura, que seja uma criação de gado que não seja extensiva. O Caseara não tem, em termos de hospedagem, nós estamos até bem. Nós temos algumas pousadas boas, de qualidade, como a Pousada da Ilha, a Pousada Sonho Meu, a Pousada Entre Rios. Já temos aí cerca de quase 200 leitos, né, e que são de boa qualidade. No momento hoje, o que nós temos aí é uma fauna e uma flora muito rica, né? Então, quando ele vem para cá, propriamente já vem em busca de conhecer esses atrativos que nós temos. Eu acho que nós estamos no caminho certo. Eu acho que num espaço bem curto de tempo, isso aqui vai ser um destaque muito grande nesta área de turismo, na área ambiental. Eu acho que agora está se afunilando as coisas. Com a criação deste conselho, com o pessoal da Natureza desempenhando, como está agora. Então eu acho que agora, com esse plano de manejo que sai agora, eu acho que isso aqui vai ter um salto absoluto para o desenvolvimento nessa área do turismo, meio ambiente, enfim, até pela biodiversidade que nós temos nessas áreas. Então esse conselho ele ajudou a dirimir ali muitas dúvidas que tinha a respeito da APA, principalmente sobre a utilização. Muitas pessoas, fazendeiros, eles iam negociar a terra, a pessoa que ia comprar tinha a informação de que tudo era restritivo, que tudo não podia, né? Então isso emperrava o negócio nessa região. A partir do momento que as pessoas começaram a ter esclarecimentos, a ter informações a respeito de como que é uma APA, porque uma APA ela nada mais é uma área de relevância ali,
tipo para o parque aqui, é uma zona tampão, onde existe um zoneamento para a utilização econômica, um zoneamento econômico da região. E definido ali pontos estratégicos que não podem ser tocados porque podem influenciar dentro de um processo mais crítico que é o parque aqui. O que se criou com a questão, criou um regimento, um conselho, que tem o Conselho Deliberativo do Parque, do qual eu sou membro, e tem um conselho também dos produtores da região. A quantidade de funcionários para dar essa manutenção seria pelo menos o dobro. A gente não dá conta de fiscalizar porque o parque é muito grande e a equipe nossa é pouca. Momentos felizes não se cria nem se faz, simplesmente acontece, não se esquece, não se esquece jamais. Assim chorou um velho quando olhou para trás e viu seus sonhos inteiros todos se desfazer. Agora chora como chora um bebê. Momentos felizes não se cria nem se faz. Hoje a gente defende a questão da APA. A população nossa de toda essa região já está consciente, já está ajudando também na conservação. Tem fazendeiro que eles cooperam com a gente, eles telefonam aqui no parque, avisam com qualquer irregularidade, eles estão ligando para a gente, aí a gente vai fazer a ocorrência. Mas hoje não, já tem assim, um entendimento bem melhor, depois de criar esse conselho, os próprios fazendeiros também participando. E até o próprio gestor foi vendo que é interessante que se crie políticas públicas voltadas para a questão do meio ambiente, porque em contrapartida vem o ICMS ecológico e várias outras vantagens. É a questão de se falar que é bom para a própria vida, que quando se preserva. Então há uma consciência hoje nas escolas, com professores, com alunos, com a comunidade, fazendo vários encontros aqui, que isso foi se conscientizando e hoje essa tensão já melhorou muito mais. Assim, a quantidade de aves que existem aqui é muito grande. A diversidade de aves é fantástica. É uma coisa que, por exemplo, a gente não observa muito. Eu trabalhei no Rio Negro, né? Nas margens do Negro, você não observa a quantidade de aves que você observa aqui. Nossa vida é ótima, né? Igual o menino que mora em fazenda, brinca com tudo. Brincadeira de criança, de correr, de brincar no mato. Eu conheço poucos animais assim mesmo, já vi onça, lobo, essas coisas, raposa. Que não só ela, mas outras crianças também da idade dela possam conhecer. Sonho eu sonhava que sonhava, eu sonhei que reinava e que sonhava como reina um rei. Sonho eu sonhava que sonhava, eu sonhei que reinava e que sonhava como reina um rei. Eram por milhares, milhares por um. Sonho meu. Sonho meu, eu sonhava que sonhava, eu sonhei que reinava e que sonhava como reina um rei, devastando os espaços infinitos, vasculhando o tesouro escondido. Sonho meu.
sonho meu. Eu sonhava que sonhava, eu sonhei que reinava e que sonhava como reina o rei. Tolo pirata, então não lhe ocorreu que o tesouro outrora escondido era todo meu.